Bom dia, amados. Antes da nossa oração matinal, gostaria de partilhar com vocês no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, os primeiros versos, onde lemos o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram estas tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Meus queridos, aqui nós temos uma experiência extraordinária vivenciada pelo Senhor Jesus e que tem muito a nos ensinar. Jesus estava cheio do Espírito Santo, aqui diz a palavra de Deus, e ele foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E aqui diz que ele, durante 40 dias, jejuou e orou. Então, de uma forma extraordinária, ele conseguiu sobreviver a condições tão difíceis. E, ao cabo desses 40 dias, diz que o diabo se apresentou a ele. Percebam, o diabo se apresentou para tentar o próprio Filho de Deus. Isso mostra que ele faz isso o tempo todo, com todos, sem exceção. Então, ele faz uma proposta, ou faz uma insinuação primeiro. Ele diz: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus tinha uma necessidade premente. Ele estava faminto e com fome ao cabo de 40 dias de jejum. Então a proposta foi essa. Bom, se você é filho de Deus, então há uma dúvida que ele coloca sobre a identidade de Jesus. Então você faça isso, transforma essa pedra em pão. É fácil, mostre o seu poder. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o verso é mais completo, que diz: mas sim de toda a palavra de Deus. E Jesus estava sustentado pela palavra do Pai, pelo cuidado do Pai. E ele sabia que não é apenas o pão que sustenta o homem, mas existe um alimento para a alma, e era esse que ele estava buscando. Então ele não precisava fazer nenhum exibicionismo, mas sim confiar que Deus alimentava o seu espírito nesse tempo todo. A seguir, diz aqui que o diabo lhe disse: dar-te-ei toda a autoridade e a glória dos reinos. E ele então mostra de uma maneira extraordinária, numa visão rápida, os reinos da terra. Ele leva até um lugar alto, mas me parece muito mais uma visão aqui. Ele diz: olha, tudo isso aqui me pertence, mas se você prostrado me adorar, eu passo todas essas coisas para você. Eu transfiro essa posse, essa propriedade de tudo isso aqui. E Jesus, mais uma vez, se socorre da palavra de Deus e responde com as Escrituras. Ele disse: olha, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Jesus não estava disposto a ceder por nada o culto que ele prestava a Deus o Pai. Ele não iria adorar a nenhum outro ser para ter vantagem nesse mundo aqui. O diabo lhe propõe autoridade sobre todos os reinos da terra. E Jesus veio para reinar sobre a terra. Mas ele queria que Jesus se quedasse perante ele para ter assim, então, todas essas coisas.
E Jesus disse: não, só existe um perante o qual eu preciso me prostrar. E esse um é o Senhor Deus. E ele segue então, diz aqui o texto bíblico, dizendo que agora o diabo, ele fala a respeito da palavra de Deus. Ele diz, olha, ele levou Jesus até o alto do templo, colocou ele ali, mais uma vez, ou em visão, ou não sei se ocorreu de forma real, ou se foi apenas uma visão que ele fez que Jesus tivesse, mas diz que ele o conduziu até o lugar mais alto do templo em Jerusalém e disse, olha, está escrito a teu respeito que se você é o Filho de Deus, né, nada vai acontecer, porque o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para que você não tenha nenhum tropeço. Você não vai tropeçar nem ao menos numa pedra. Ou seja, você se jogando aqui de cima, você vai provar a sua autoridade, porque nada vai acontecer com você. Perceba uma coisa, aqui quem está se utilizando da palavra de Deus é o diabo. Só que está usando a palavra de Deus para enganar. Porque o diabo é astuto e ele conhece as escrituras sagradas. Conhece muitas vezes muito mais do que nós e muitas vezes a utiliza de maneira descabida, distorcida para os seus intentos. Mas o que acontece também é extraordinário. Jesus responde ao diabo e refuta a sua proposta com a palavra. E ele diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo queria que ele tentasse a Deus o Pai, dando uma demonstração de poder, querendo se exibir, fazendo uma ação de exibicionismo. Mas Jesus disse que ele não iria tentar o Pai por conta disso. O que foi que levou Jesus a não pecar? Nessas três propostas, foi o fato de que ele estava apegado à palavra de Deus. Você está entendendo isso? Espero que sim, porque aqui nós temos o que nós precisamos como lição para nossas vidas. Que se nós nos apegarmos à palavra de Deus, nós estaremos equipados para não ceder às propostas malignas do inimigo, nem ceder às vontades do nosso coração, que muitas vezes nos enganam, fazendo com que nós cometamos engano e que nós erremos contra Deus e com isso soframos as consequências do nosso erro. Pense sobre isso, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque está registrado aqui nesse Evangelho de Lucas esse ocorrido com o Senhor Jesus. Ele sofreu grande tentação e numa situação em que ele estava bem frágil, porque tinha jejuado por 40 dias e estava no deserto, num lugar inóspito, e chega o inimigo e tenta tirar vantagem dessa situação. Mas, embora enfraquecido no corpo, o seu espírito estava fortalecido, porque ele estava em comunhão contigo, estava em oração, e por isso ele estava atento ao que o Senhor dizia a ele. Por isso, a cada tentação que lhe era imposta pelo inimigo, ele citava as Escrituras Sagradas, porque ele as tinha na sua mente, no seu coração, para não pecar contra o Senhor. E quando o próprio inimigo tentou enganá-lo, citando as Escrituras Sagradas, ele rebateu com as Escrituras, mostrando assim que a palavra do Senhor é o que nós temos de fortaleza para não pecarmos contra o Senhor. O salmista Davi, certa vez, também falando sobre isso, ele disse que ele escondeu a tua palavra no seu coração para não pecar contra ti. Que possamos seguir o exemplo do próprio Senhor Jesus e seguir essa verdade tremenda de que o Senhor quer sim obediência nossa e que nós temos alimento para nossa alma em ti. Não precisamos fazer exibicionismo e nós não temos que tentar ao Senhor, mas confiar em ti plenamente. Abençoa todos nós, nos ajuda a entendermos essa verdade e a vivermos por ela. É a oração que eu faço a ti juntamente com meus irmãos e amigos no nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.